Dando continuação à programação, iniciamos as apresentações da segunda mesa redonda da manhã, intitulada Análise dos discursos midiáticos no contexto da sociedade mediatizada. Dar a forma, formatar os sentidos capazes de significar os vieses por onde se possa compreender a sociedade de hoje, entre fato e acontecimento, entre realidade e possíveis verdades. O jornal, como o próprio nome indica, noticia os acontecimentos que marcam a jornada de cada dia na sociedade moderna. Dentre as leituras possíveis das dimensões e significações dos discursos que compõem o tecido e o contexto de nossa sociedade marcadamente mediatizada, destaca-se a leitura de acontecimento, que se refere aos ditos e ainda não ditos dessa vida em sociedade, mas principalmente a tudo aquilo que se possa ainda dizer e acontecer. Assim, jornais, revistas, TV, internet, a mídia como um todo, falam ocultando muita coisa, mas principalmente mostram-se como previsões daquilo que possa acontecer entre nós, por força da marcha da história contemporânea. Assim, os discursos midiáticos postam-se para um presente futuro, fazendo acontecer os sentidos e valores em que vivemos e que ainda poderemos viver. Para compor a mesa, convido a professora doutora Netília Silva dos Anjos Seixas, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará, cuja apresentação abordará o tema Imprensa e Política na Belém do início do século XX, construindo uma memória discursiva. Para acompanhar a professora, convidamos também o professor doutor Sérgio Porto, docente e pesquisador da Universidade de Brasília, e apresentará o tema Transformações da Intimidade no Casamento Gay, de Daniela Mercury e Malu Versosa, em Veja, Época, Caras e na internet. Para compor o trio da mesa, o professor doutor Antônio Fausto Neto, docente e pesquisador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e diretor do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, o CISECO, que debaterá sobre o tema Corpos Transformados, Lula, Chaves e Francisco nas gramáticas midiáticas. Bom dia a todos. Eu quero saudar aqui os meus companheiros de mesa, professor Fausto Neto, Antônio Fausto Neto, à minha direita, e o professor Sérgio Porto, à minha esquerda. Quero cumprimentar também os congressistas, heroicamente aqui presentes desde ontem. Eu vou ser breve, em função do nosso adiantado da hora, porque senão criamos um efeito cascata de atrasos que se alongam, inclusive, para as atividades da tarde. Nós vamos iniciar agora a nossa mesa redonda número 4, cujo tema é a análise dos discursos midiáticos no contexto da sociedade mediatizada. E eu tenho aqui o prazer de saudar mais uma vez, de receber, de estar entre dois grandes professores na área da comunicação. Eu acho que estou me sentindo assim, meio que tendo tido uma grande audácia de poder estar aqui entre dois grandes mestres que foram meus mestres, continuam sendo meus mestres no passado, e eu aqui entre eles agora, mas assim, numa escala bem diferente. Então, obrigada, professores. Sejam bem-vindos vocês e sejam bem-vindos os nossos congressistas mais uma vez. Eu queria só explicitar que, pelas normas da nossa mesa aqui, nós vamos ter até 25 minutos de apresentação de cada um, e, ao final deste tempo, nós esperamos poder conversar pelo menos alguns minutos com vocês, né, e se assim desejarem. Então, eu vou passar daqui a pouco a palavra para mim mesma. Eu sou a professora Netília, não me apresentei, e vou mudar de papel, saindo da coordenação da mesa para assumir o papel de apresentadora do trabalho.
E, a partir deste momento, vou começar a contar 25 minutos para mim. Será que o professor Fausto poderia me ajudar quando faltarem 5 minutos para terminar a minha fala? Ou seja, 11h20, né? Por gentileza, só para eu não me perder. Bom, vou colocar meus óculos, por favor, com licença. Então, a minha fala, ela é resultado, né, o tema da minha apresentação, imprensa e política. Obrigada, professor. Imprensa e política na Belém do início do século XIX, construindo uma memória discursiva. Esse trabalho que eu estou propondo aqui, ele é resultado, não é, de um projeto de pesquisa que eu desenvolvo desde 2009, que já estamos no 3º projeto. Nesta versão, o projeto é a trajetória da imprensa no Pará. É um projeto apoiado pelo CNPq, e eu desenvolvo esse projeto aqui na Faculdade de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação Comunicação e Cultura, e com a participação de uma equipe que inclui 2 bolsistas de iniciação científica e colaboradores no projeto. E dentre vários trabalhos já apresentados, eu resolvi, não é, por conta da temática do evento, falar sobre este assunto, né? Enquanto as mesas, né, têm debatido sobre assuntos bastante atuais, e os meus 2 companheiros de mesa também tratarão a partir deste, digamos, desta abordagem, eu estou um pouquinho, acho que, atrás no tempo, não é? E vou, por isso, convidar vocês a voltarem comigo para, lá atrás, aqui mesmo em Belém, não é? Um período que é agosto de 1912, em Belém do Pará. Porque é justamente a partir deste, próximo Diogo, por favor, a partir deste tempo, não é, que eu vou localizar a minha fala. Eu preciso, com isso, fazer uma contextualização histórica para que eu me faça entender, senão as questões vão ficar meio soltas, para explicar para vocês o seguinte, né, bem brevemente. A imprensa em Belém começou em 1822, é uma das mais antigas do país, né, e quando ela começou, ela também já tinha um viés marcadamente político, ou seja, um envolvimento muito grande entre imprensa e política, que foi se mantendo ao longo das décadas. No final, na segunda metade do século XIX, Belém já tinha jornais diários, que o primeiro jornal diário começou em 1853, e já havia, na segunda metade do século XIX, uma imprensa constituída, sedimentada, fortalecida aqui em Belém. E é também, no final do século XIX, que Belém vai passar por uma grande transformação na cidade. Ela vai passar por um processo de modernização com base nas capitais europeias, que ficou conhecida e que hoje, não é, se rememora como o período da Belle Époque, que é justamente o período do ciclo da borracha aqui na região amazônica, que contemplou não só Belém, como Manaus e outros, e toda a região, quase toda a região. Então, esse processo de modernização é anterior, inclusive, ao processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro. E, nessa época, um dos responsáveis por esse processo de modernização foi um político por nome de Antônio Lemos. Ele foi prefeito, intendente na época, e prefeito por vários anos, não é? E, pela maneira como ele desenvolvia a estratégia política dele, ele conseguiu ter uma malha de apoios em todo o Estado que ninguém tinha igual. Então, ele se tornou uma grande liderança política. E, nessa mesma ocasião, pelo final do século XIX, nós também vamos ter a emergência de um grande político, que é o Lauro Sodré, que foi governador, senador, e tinha também grande prestígio. Então, na época, no final do século XIX para início do século XX, nós vamos ter o que ficou conhecido como o lemismo, que eram os seguidores de Antônio Lemos e do partido de Antônio Lemos, que era o Partido Republicano Conservador, e os seguidores do Lauro Sodré, os lemistas.
Então, eram opositores e opositores ferrenhos, embora os dois políticos em si, eles mesmos, não fossem opositores entre si, mas as correntes políticas, sim. E é justamente nesse cenário político que nós vamos ter a relação desse ambiente político com a imprensa. A província do Pará era de propriedade do Antônio Lemos. Antônio Lemos, que era um dos fundadores da província do Pará, o mais longo jornal, mais tradicional jornal de Belém. É o mais longo jornal de Belém, né? Circula mais, porque ele foi fundado em 1876, trazendo uma grande modernidade para a imprensa na época, e terminou em 2002. E havia um outro jornal, a Folha do Norte, que foi fundado em 1896 e parou de circular em 1974. É o segundo jornal mais longo do Estado. E o terceiro, que é o Estado do Pará, que é o quarto jornal mais longo do Estado, foi fundado em 1911 e terminou em 1980. Então, o que acontecia? Nessa época, em agosto de 1912, havia um cenário, com a proximidade das eleições gerais no Pará, um cenário bastante conturbado politicamente, com agressões físicas aqui em Belém, no interior do Estado, e a cidade estava muito tumultuada. Então, foi escolhido o senador Lauro Sodré para possivelmente ser o candidato ao governo do Estado, com a tentativa de pacificar os ânimos na cidade. E então ele veio a Belém, chegou no dia 25 de agosto de 1912. E é justamente a partir dessa chegada do Lauro Sodré a Belém que todos os fatos do qual nós vamos tratar agora, que eu vou tratar agora, se desenrolaram. Então, quando se determina que Lauro Sodré virá a Belém, e Lauro Sodré é apoiado pela Folha do Norte e pelo Estado do Pará, em contraposição a Antônio Lemos e a província do Pará. Então, quando Lauro Sodré vai vir a Belém, todos os jornais começam um grande trabalho enunciativo, né, falando a respeito dessa vinda do Lauro Sodré. Não é? Só que há uma diferença no trabalho enunciativo desses três veículos. Né? Os que apoiam Lauro Sodré vão dar uma ênfase enorme a essa vinda. Não é? E Lauro Sodré vai ser chamado de o Messias, o triunfador, não é? O Salvador. Então, ele vem com essa missão. Né? E, por outro lado, a província, enquanto se dá um enorme destaque à vinda, né, do Lauro Sodré, se faz grandes ataques ao opositor, que é, no caso, Antônio Lemos e o seu possível candidato, Antônio Lemos e o seu possível candidato, e o jornal A Província do Pará. Na província do Pará, o movimento é falar sobre a vinda de Lauro Sodré e atacar o oponente. Né? E aí vou dizer, poxa, mas é isso? Vamos ficar ouvindo isso? Não, as questões começam a se complicar. Lauro Sodré chega no dia 25 de agosto de 1912 a Belém, e com esses termos, salve Lauro Sodré, a edição inteira. Na época os jornais já eram modelo grande, 7 colunas de página, pouco uso de fotos e imagens, o que significava que quando esse recurso era usado, porque havia um investimento de sentido nesse recurso. Então, tanto no Estado do Pará quanto na Folha do Norte, vê os jornais, Diogo, por favor, tanto na província do Pará, na Folha do Norte, quanto no Estado do Pará, há recurso do uso da imagem do Lauro Sodré para falar dessa vinda. Né? E aí acontece algo. Antes de Lauro Sodré chegar, no dia 22 de agosto, a província do Pará, do dia 22, a primeira, Diogo, por favor. A província do Pará, primeiro slide, tá, de imagem. A província do Pará publica em primeira página uma conspiração que estaria sendo feita, em que
se armava um plano para se cometer um atentado contra a vida do Lauro Sodré. Mas não era só um atentado. Esse atentado era para ser, era na versão de A Província publicou primeiro no dia 22 de agosto. Seria feito pelos seguidores do opositor, ou seja, do Lauro Sodré, mas fazendo de conta que seria feito pelo Antônio Lemos, pelos seguidores do Antônio Lemos, né? E aí o jornal saiu com essa matéria, né, chamada de Uma Infâmia, e aí os adjetivos são muitos, né, de miseráveis, capangas, mas esse é um vocabulário também, né, comum a todos os jornais, na época, no tratamento mútuo. E aí vamos ver qual seria o movimento enunciativo, né? E eu estou aqui trabalhando com enunciação, não falei ali, estava só no slide, estou trabalhando com enunciação jornalística, com as maneiras de dizer, e estou tomando como base os professores Eliseu Veron, o professor Antônio Fausto Neto, aqui presente, o professor Sérgio Porto também, que são grandes referências na área, o professor Maurice Mouillot, francês. Então, estou trabalhando com enunciação, como se vai construindo no jornalismo um percurso que acaba conduzindo a determinados sentidos. Então, a Província publica no dia 22 essa matéria, no dia 23 ela publica de novo, com o mesmo título, era uma estratégia da época também jornalística, publicar com os mesmos títulos, né, nos mesmos locais, e a Folha do Norte e o Estado do Pará não dizem nada. A fala deles é de ênfase, de valorização à visita, que ainda não aconteceu, do Lauro Sodré. Somente no dia 24, os dois jornais saem com uma matéria falando hediondo plano, não é? Mas aí já é um movimento contrário. Na enunciação do Estado do Pará e da Folha do Norte, o plano existe, só que é feito pelo Antônio Lemos e pelos seus seguidores. E aí os dois jornais continuam, você pode até colocar, por favor, do dia 24, Diogo, a Folha do Norte e o Estado do Pará. Aqui são as saudações a Lauro, mas na seguinte. E aí não terminou, né? Porque os jornais ficam nesse debate, né? Eles se acusando e ao mesmo tempo que falam, né, sobre a vinda do Lauro Sodré, acontece mais. A Província, já tem só 5 minutos? A Província, mas eu já vou terminar também, obrigada. A Província, ela muda de estratégia. Em vez de falar do atentado, ela passa a tentar um diálogo com o próprio candidato Lauro Sodré. Então, ela chama de palavras oportunas e tenta, nos editoriais que publica, mostrar ao candidato suposto, né, candidato a governador, toda a situação política caótica que estava havendo no governo ali, né, para o governo do Estado. E aí acontece, a questão segue, né, que no dia mesmo em que o Lauro Sodré chega, né, e ele é saudado, né, e vai, e aí no dia 29 de agosto, o plano acontece, o atentado acontece. Porque poderíamos imaginar que depois de tudo isso anunciado pelos dois jornais, nessa construção e nas acusações mútuas, que isso não fosse acontecer, mas o atentado acontece. E na versão de A Província, a construção era a seguinte, né? Se colocou um segurança na comitiva do Lauro Sodré, dizendo, se houver qualquer a coisa estranha, é para atirar, para matar. E uma pessoa teria sido contratada para dar um tiro, fazendo de conta que seria um atentado. E ele, claro, não estava sabendo que o outro tinha a ordem de que era para atirar, para matar. E aí foi e deu o tiro, que não atingiu ninguém, obviamente, e o segurança atirou e matou o moço. E o moço estava com uma carteirinha do clube do Antônio Lemos, mas os partidários do Antônio Lemos dizem que ele era um frequentador assíduo do clube do Lauro Sodré. E como ele morreu, ele não poderia, obviamente, em inquérito, não é, respondendo a juízo, dizer
o que seria. Em livros posteriores, com depoimentos, né, indiretos e mais diretos, inclusive do sobrinho do Lauro Sodré, que estava na ocasião, as versões se mantêm, né? Ou seja, um atribuindo ao outro o que aconteceu. Ou seja, não temos como saber. Mas, olhando discursivamente, enunciativamente para o que foi publicado, eu sou mais favorável à versão de A Província do Pará. Porque, com os ânimos como estavam naquela ocasião, a Folha do Norte, quando veio só 2 dias depois falar sobre o plano, disse, nós sabíamos, mas nós precisávamos checar, não íamos falar nada se não tivéssemos certeza. Imagine se eles iam guardar essa informação por 2 dias, como eles estavam naquele embate. Então, a província usa exatamente esse argumento para dizer que eles não sabiam, né, porque eram eles os produtores. Resultado da história, né? Então, houve a tentativa, né, o plano contra o Lauro Sodré. 5 pessoas depois morreram, mas já no incêndio, porque fizeram uma reunião em seguida na Praça da República, perto da Praça da República, que era um meeting da época, e dali o povo, entre aspas, foi levantado para uma vingança. E essa vingança foi até a província do Pará, que funcionava no centro da cidade, no prédio que é hoje o Instituto de Educação do Pará, perto da Praça da República, um prédio antigo. Houve um tiroteio em que 5 pessoas morreram, porque os lemistas estavam armados, que estavam no prédio da província, conseguiram fugir, mas 5 pessoas morreram, o prédio foi incendiado. De lá, o povo, entre aspas, saiu para a casa de Antônio Lemos, que era mais ou menos próximo, incendiou a casa de Antônio Lemos, ele não estava lá, porque avisado ele já havia saído, e saquearam a casa do Antônio Lemos, depois incendiaram. Depois, no dia seguinte, encontraram Antônio Lemos já na casa de um vizinho, e de pijamas, o Antônio Lemos foi arrastado, um senhor de mais de 70 anos de idade, que já estava se retirando da vida pública, e a convite foi chamado para voltar a este cenário, foi arrastado pelas ruas até ser salvo pelo seu inimigo político, que era o prefeito de Belém na época, que era o suposto armador do plano contra ele. Então, o Virgílio de Mendonça, que era o prefeito da época, socorreu Antônio Lemos do Povo, abrigou na sua casa, até depois ele ser, no dia seguinte, obrigado a renunciar ao posto de senador, que ele era senador na época, a renunciar a todos os títulos que ele possuía na época, e sair no dia seguinte, embora exilado de Belém, para nunca mais voltar. Ele foi para o Rio de Janeiro, ficou, no ano seguinte faleceu, porque ficou completamente isolado e desgostoso. Lauro Sodré, que veio para ser pacificador, não conseguiu fazer a pacificação, não foi, portanto, candidato a governador, continuou senador, e este foi, digamos assim, um evento que mostra, já encerrando o mesmo, a relação entre a imprensa e a política, que é uma relação muito marcante no início da nossa história, da imprensa brasileira e aqui no Pará, que cria uma memória, não é, nesse sentido, e essa memória, no nosso caso paraense, ela persiste bastante forte até hoje, porque hoje nós temos 2 jornais que fazem parte do Grupo Liberal, não é, e do Grupo Diário do Pará, que travam esse mesmo embate de ofensas, esse mesmo embate discursivo, enunciativo, e que migra para outros ambientes além do jornalístico. Então, eu vou encerrar. Trouxe imagens que era para mostrar, são os jornais da época, são todos coleções de obras raras, não é, que ficam no acervo da Biblioteca Pública Artuviana, que, infelizmente, ainda não é digitalizado, é um trabalho para ser feito, e fico à disposição de vocês para, se alguém tiver algum interesse em saber mais alguma coisa. Agora, obrigada.